Se você está aqui, é porque compartilha com a gente a paixão por histórias de superação, luta por justiça e transformação. Hoje, trouxemos uma história incrível sobre Anita e como ela enfrentou desafios que muitos de nós enfrentamos, com dignidade e força. Se você acredita que histórias como essa merecem ser compartilhadas, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Nos ajude a alcançar nossa meta de 1000 inscritos. Comente abaixo de onde você está assistindo, queremos saber como essa história chegou até você. Vamos juntos fazer dessa jornada uma mudança real. A manhã estava clara e o sol de São Paulo refletia com intensidade nas grandes janelas do Benet Financial, o banco que Anita ajudara a criar. A movimentação interna era rápida e eficiente, com os funcionários circulando com suas roupas impecáveis e os clientes sendo atendidos de maneira quase automática. O banco estava sempre em movimento, mas naquele dia, em especial, uma figura muito familiar caminhava pelos corredores. Anita entrou com passos calmos, mas firmes. Seu vestido, uma blusa branca simples com calças jeans escuras, estava longe de ser uma produção chamativa. Ela queria, naquele momento, ser apenas mais uma cliente. Ela sabia que sua fama gerava olhares, mas naquele dia ela não queria ser tratada como a famosa estrela internacional. Ela só queria fazer uma retirada simples, um procedimento de rotina, um valor pequeno de R$ 20.000 que ela pretendia usar para financiar um projeto de caridade, uma causa que ela cultivava desde os primeiros dias de sua carreira. Ao adentrar o ambiente de mármore e vidro, Anita olhou ao redor. O som suave dos passos e o tilintar das campainhas de atendimento preenchiam o espaço. Era tudo familiar, como uma segunda casa. No entanto, algo estava diferente. Ela já sabia que sua presença nunca passava despercebida, mas o que ela não esperava era o tipo de atitude que enfrentaria ali, naquele lugar onde ela deveria ser vista apenas como mais uma cliente e não como alguém que precisava ser questionada. Anita suspirou profundamente, sentindo que a pressão começava a pesar. O incidente que se seguiria não era algo que ela queria, mas sabia que estava prestes a entrar em uma batalha que não escolhera. Ela se aproximou do balcão e percebeu Mariana Costa, uma jovem funcionária, a atendendo com um sorriso forçado. Sem qualquer sinal de reconhecimento ou empatia, Mariana entregou-lhe um formulário, sem dizer uma palavra. A falta de educação não passou despercebida por Anita, mas ela preferiu ignorar e preencher o formulário rapidamente, sem fazer alarde. Quando Anita entregou os documentos, Mariana a tratou com frieza. Era como se ela fosse apenas mais um número, mais um cliente que poderia ser ignorado. Não houve qualquer reconhecimento de quem estava à sua frente, uma mulher que construiu um império e que poderia ter sido tratada com um mínimo de respeito. Mas o que ela encontrou foi desdém. A primeira acusação que Anita ouviu foi uma surpresa que a deixou sem palavras. Mariana rejeitou a retirada e declarou que o banco não fazia transações tão altas em dinheiro. A frieza no tom de sua voz e o gesto impessoal com que empurrou os papéis de volta para Anita eram como um golpe. Mas por que não? Perguntou Anita, a surpresa tomando conta de seu corpo enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Ela não havia feito nada de errado. Mariana não respondeu diretamente. Ao invés disso, desviou o olhar, como se não quisesse enfrentar o confronto. Foi quando Anita olhou para o outro lado do balcão e viu a gerente do banco, Beatriz Silva, observando tudo de perto. A gerente parecia desinteressada no que acontecia, mas Anita sabia que aquela atitude não era casual. Beatriz apenas fez um gesto sutil com a cabeça, como se desse o sinal para que Mariana seguisse com a sua postura arrogante. Era óbvio para Anita o que estava acontecendo. Ela já havia enfrentado o preconceito muitas vezes ao longo de sua vida e agora estava vendo a verdadeira face dele se apresentar, sem disfarces.
Ela não conseguia acreditar que estava sendo tratada dessa maneira dentro do banco que ajudara a criar. O banco que ela tinha fundado com todo o seu esforço e dedicação, agora a rejeitava sem sequer ouvir o que ela tinha a dizer. Eu vi um homem sair daqui com 25 mil sem problema nenhum, Anita disse, apontando para o homem que havia retirado o dinheiro momentos antes, sem ser questionado. Por que eu não posso? Sua voz estava firme, mas o peso da humilhação era evidente. Anita sentia a frustração crescente, mas ao mesmo tempo sabia que não podia se deixar abater por aquilo. O racismo e a discriminação não eram novidade para ela, mas aquela situação parecia estar ultrapassando todos os limites. Mariana, sem dar uma resposta convincente, apenas olhou para Beatriz, que continuava observando tudo de sua sala, com os braços cruzados. Não havia dúvida de que Beatriz sabia o que estava acontecendo, mas não fez nada para interromper. Era como se ela estivesse permitindo que Anita fosse tratada de forma desumana, sem se importar com a história daquela mulher. O clima no banco estava ficando tenso. Beatriz finalmente saiu de sua sala e se aproximou do balcão onde Anita aguardava. Sua postura, rígida e calculada, mostrava que ela não tinha intenção de resolver o problema. Sua presença era impositiva, e ela parecia querer deixar claro que Anita não estava ali para ser tratada como uma igual. Beatriz se aproximou com um sorriso falso, o tipo de sorriso que nunca alcança os olhos. Ela olhou para Anita e, com uma voz fria, afirmou que precisava seguir os protocolos de segurança para a transação. Anita, que já estava perdendo a paciência, decidiu questionar. Protocolos de segurança? Anita repetiu com um tom que transmitia ceticismo. E o que isso significa para mim? O que exatamente você quer dizer com isso? Ela já sabia o que estava por trás dessas palavras. Era uma justificativa para continuar com o tratamento preconceituoso, mas não ia deixar isso passar. Beatriz, mantendo a fachada de profissionalismo, respondeu com suavidade, como se estivesse oferecendo uma explicação razoável. Precisamos confirmar a origem dos fundos antes de permitir a retirada desse valor, ela disse, como se isso fosse algo normal. Mas Anita sabia que a recusa não tinha a ver com protocolo, mas sim com uma tentativa clara de desvalorizá-la. Ela, que havia conquistado seu lugar ao lado dos maiores ícones do Brasil e do mundo, não merecia ser tratada daquela forma. A frustração de Anita se transformou em indignação. O tratamento que estava recebendo não era apenas um erro administrativo. Era um reflexo de uma cultura institucionalizada de discriminação, de estereótipos e de racismo velado. Ela não estava ali como uma estrela, mas como alguém que queria fazer um simples movimento financeiro. E ainda assim era tratada com desconfiança, como se fosse incapaz de gerenciar seu próprio dinheiro. A sensação de humilhação tomou conta de Anita. Mesmo que ela tentasse manter a compostura, a realidade era dura. Ela não era apenas uma cliente comum naquele banco. Ela era a fundadora, a pessoa que havia ajudado a criar aquele império financeiro com o suor e a dedicação de muitos anos. Ela não deveria ser tratada assim. Não deveria ser tratada como uma intrusa no lugar que ajudou a construir. Quando Beatriz afirmou que seria necessário verificar a origem dos fundos, a palavra discriminação ecoou na mente de Anita. Ela sentia uma angústia profunda. Esse tipo de atitude era familiar, algo que ela já havia enfrentado inúmeras vezes. Era uma cultura de desconfiança, um preconceito disfarçado de protocolos de segurança. Anita olhou para Beatriz e disse com firmeza: "Isso não é protocolo, é discriminação." Sua voz ressoou no ambiente, cortando o ar tenso que tomava conta da sala. Beatriz hesitou por um momento, mas não teve coragem de reagir. Mariana, a jovem atendente, parecia desconfortável com a situação. O clima dentro do banco estava mudando. Outros clientes e funcionários começaram a se dar conta do que estava acontecendo e as tensões começaram a crescer.
Anita não sabia o que viria a seguir, mas estava decidida a enfrentar o preconceito, não importa onde fosse. Ela não iria ceder. A situação ficou ainda mais insustentável quando João, o segurança, foi chamado. Ele se aproximou com uma postura firme, tentando intimidar Anita e fazendo com que ela fosse empurrada para fora da agência. O movimento brusco do segurança a fez tropeçar, mas ela se manteve firme. A sensação de ser tratada como uma criminosa dentro de seu próprio banco, com a identidade sendo jogada no chão, foi algo que ela jamais esqueceria. Anita sentia uma mistura de indignação e frustração enquanto saía do banco, o ar fresco da manhã contrastando com o calor que queimava dentro dela. A porta de vidro se fechou atrás dela com um estalo, e a sensação de humilhação foi profunda. Ela não era mais apenas a fundadora daquele banco. Agora era uma mulher que acabara de ser desprezada pela própria instituição que ajudara a construir. O som das vozes da multidão, as perguntas curiosas dos clientes e os olhares curiosos dos funcionários se misturavam com o peso do momento. As imagens da cena já começavam a se espalhar, com pessoas pegando seus celulares para gravar o que acontecia, e Anita sabia que aquele episódio teria uma repercussão pública muito maior do que ela poderia controlar. Carlos, seu assistente, logo apareceu com um olhar preocupado, estacionando o carro em frente ao banco e correndo em direção a ela. Ele sabia que algo grave havia acontecido. Anita, com a expressão firme e os olhos cheios de determinação, olhou para ele e disse: "Eles me negaram o serviço e me expulsaram, Carlos. Vamos resolver isso agora." A indignação de Carlos era evidente, mas ele sabia que a calma de Anita era uma das maiores forças dela. Em vez de reagir com raiva, ela se preparava para agir de forma estratégica, com a mesma inteligência e astúcia com que gerenciava sua carreira. "Vamos chamar o advogado. Não vamos deixar isso passar", disse Carlos, preocupado com as repercussões legais do incidente. Do lado de dentro, a situação começava a tomar proporções ainda maiores. Os funcionários estavam tentando justificar o injustificável, e Beatriz, a gerente que havia sido a responsável pela recusa do atendimento, parecia visivelmente desconfortável. Ela sabia que a repercussão do que acontecera estava apenas começando, e o silêncio na agência estava se tornando ensurdecedor. Os olhares dos outros funcionários, os sussurros entre os clientes e a tensão no ambiente deixavam claro que algo precisava ser feito para corrigir o erro. Foi quando David Carter, braço direito de Anita e uma das figuras mais respeitáveis da gestão do banco, entrou no cenário. Seu olhar implacável e sua postura firme indicavam que ele estava ciente de que a situação não poderia ser resolvida de forma simples. Ele atravessou o salão do banco com passos largos e confiantes, ignorando as trocas de olhares dos outros funcionários, e parou diante de Beatriz, que se endireitou imediatamente, tentando recuperar a compostura. "Bom dia, Sr. Carter", Beatriz disse com um tom de profissionalismo forçado, claramente desconcertada. Mas antes que ela pudesse continuar, David a interrompeu bruscamente, sem paciência para explicações. "Não há nada de bom aqui, Beatriz. O que aconteceu com o Sr. Ronaldo?" O impacto da pergunta foi imediato. Todos no banco, de repente, se sentiram como se estivessem em uma sala de julgamento. Mariana, a atendente que havia rejeitado Anita, enrijeceu sua postura, o rosto vermelho de vergonha. João, o segurança, estava parado perto da porta, evitando o olhar de David. O silêncio no ambiente era palpável. David, com uma autoridade que ninguém podia contestar, continuou sem esperar por respostas. "Meu CEO foi expulso do próprio banco que ele criou. E você chama isso de mal-entendido?" O tom cortante de sua voz fez com que todos na sala parassem o que estavam fazendo. A sala de espera inteira estava agora acompanhando o desenrolar do que parecia ser o início de uma revolução interna no banco.
Mariana, com a cabeça baixa, não conseguiu esconder a vergonha. João, o segurança, gaguejou ao tentar justificar a postura tomada. Eu só segui ordens, senhor, disse ele com um tom de defesa, mas claramente desconfortável. David não cedeu. Ordens não justificam humilhar alguém, João, disse ele, com uma firmeza que ninguém ousou questionar. Ele virou-se para Beatriz, que tentava se explicar. Você verificou a conta dele antes de recusar a retirada? Perguntou David com um olhar gélido. Beatriz, visivelmente nervosa, tentou justificar sua ação. Nós precisávamos de mais informações para confirmar a origem dos fundos, respondeu ela, com uma tentativa de manter a compostura. No entanto, David foi implacável. Mais informações? Ele é o dono do banco. Vocês nem olharam a identidade dele. David cortou Beatriz com sarcasmo e seus olhos penetraram os dela como se fosse uma acusação direta. O banco, que havia sido construído com base na confiança e na integridade, agora estava revelando uma face obscura e arrogante. David, como se soubesse o que tinha que fazer para corrigir aquela situação, virou-se para a segurança. João, pegue suas coisas. Você está demitido. E Beatriz, você também está fora. Agora, declarou David com uma autoridade que deixou a sala em um silêncio sepulcral. A reação de Beatriz foi imediata. Ela estava visivelmente chocada. Isso é ridículo. Eu só segui os protocolos. Tentou se defender, mas David a interrompeu de imediato. Protocolos não incluem tratar o fundador do banco como criminoso. Pegue suas coisas e saia. A saída de Beatriz foi marcada por uma mistura de vergonha e incredulidade. Ela pegou sua bolsa e saiu do banco com os olhos baixos, enquanto todos os presentes observavam em silêncio. Algumas pessoas respiraram aliviadas, mas outras ficaram desconfortáveis com a maneira como a situação foi resolvida. David, que agora estava se tornando o verdadeiro herói da história, virou-se para Anita e fez um gesto de respeito. Ele sabia que não era apenas uma questão de resolver a situação dentro do banco. Era necessário agir de forma rápida e eficiente, mas também de maneira justa. Ele sabia que essa era uma batalha pessoal para Anita, algo que ela jamais deveria ter enfrentado, mas que agora poderia se tornar um marco importante em sua jornada. David anunciou imediatamente a promoção de Lucas, o segurança que havia mostrado lealdade e humanidade em meio a uma situação de pura discriminação. Lucas, você está promovido a chefe de segurança. Você merece mais do que trabalhar sob pessoas assim, disse ele, enquanto Lucas, surpreso, se aproximava para agradecer. Ronaldo olhou para Lucas com um sorriso de aprovação. Você merece, Lucas. Sempre fez o certo, disse ele com um tom caloroso. No entanto, a história não estava acabando ali. A humilhação que Anita sentira não se tratava apenas de um evento isolado. Era algo que ela queria usar para fazer uma diferença real, para transformar aquela experiência negativa em uma oportunidade de mudança e inclusão. Ela sabia que tinha que aproveitar a situação para agir de forma decisiva. Então, ela virou-se para David e disse com convicção: vamos transformar isso em algo positivo. Quero organizar um evento para mostrar que respeito e igualdade são valores que eu quero ver em todos os lugares, inclusive no meu banco. David assentiu com firmeza, já imaginando a escala do evento que estava por vir, enquanto Carlos, o assistente de Anita, anotava as ideias em seu celular. Estamos com você, Anita, disse ele com um sorriso de apoio. O evento, que foi nomeado Dia da Dignidade, foi organizado rapidamente, com apoio de todos os envolvidos. Era um evento que combinava atividades culturais, palestras e futebol, mas também tinha um objetivo muito mais profundo: promover inclusão, respeito e, acima de tudo, dignidade para todos os envolvidos.
Ronaldo e sua equipe trabalharam incansavelmente para garantir que o evento fosse um sucesso. O local escolhido foi um parque público de São Paulo, onde a comunidade poderia se reunir, aprender sobre inclusão e celebrar a união entre diferentes classes sociais. O evento teve a presença de importantes figuras locais, como o prefeito Roberto e Carla, uma professora local conhecida por seu trabalho com crianças carentes. O momento de maior emoção aconteceu quando Ronaldo, ao lado de Miguel, o embaixador jovem do evento, fez um discurso emocionado para todos os presentes. Ele falou sobre sua jornada, os desafios que enfrentou e a importância de respeitar todos, independentemente de sua origem ou status. O evento também contou com clínicas de futebol, nas quais Ronaldo ensinou técnicas para as crianças, como Miguel, que marcou um gol e celebrou com a alegria de um vencedor. Esse momento tocou o coração de todos os presentes. Durante o evento, um vídeo foi apresentado com depoimentos de moradores da comunidade, agradecendo as doações de Ronaldo e o impacto positivo que o evento trouxe para suas vidas. A cerimônia teve como destaque a criação de um fundo comunitário, financiado pelas doações do banco e de parceiros privados. O evento foi um sucesso absoluto e Anitta sentiu que estava dando o primeiro passo para construir uma ponte real entre as diferentes realidades da sociedade. Ela sabia que ainda havia muito a fazer, mas aquele evento foi um marco. Nos meses seguintes, o impacto do evento foi inegável. Anitta continuou a usar sua posição e influência para promover mudanças no banco e em toda a sociedade. Ela manteve contato com Lucas, o novo chefe de segurança, que iniciou um programa de treinamento sobre preconceito para todos os funcionários do banco, uma medida que visava erradicar qualquer vestígio de discriminação dentro da instituição. Mas a mudança não se limitou apenas ao banco. Anitta sabia que a verdadeira transformação aconteceria quando a comunidade começasse a se unir e a trabalhar em conjunto para mudar os padrões de desigualdade. Ela acompanhou de perto as iniciativas locais e começou a expandir os projetos de caridade para outras cidades do Brasil. Os impactos do Dia da Dignidade foram sentidos não só por Anitta, mas por toda a comunidade que se envolveu. O fundo criado no evento ajudou a financiar centros de educação e saúde, e a união entre as diferentes camadas sociais trouxe um novo sentido de solidariedade e respeito à cidade. A jornada de Anitta estava longe de terminar. Ela sabia que as mudanças no banco e na sociedade não eram apenas vitórias pessoais, mas passos importantes para criar uma nova mentalidade. O trabalho que ela e sua equipe começaram naquele dia só estava começando, mas Anitta se sentia cada vez mais motivada a continuar lutando por um mundo mais justo. Com o apoio de sua equipe e da comunidade, Anitta continuou a usar sua plataforma para promover a inclusão e o respeito, expandindo suas ações para outras cidades e criando novas oportunidades para jovens que, assim como ela, vinham de origens humildes, mas tinham grandes sonhos. O legado de Anitta não se limitou aos palcos ou aos gramados. Sua verdadeira vitória foi conseguir transformar uma experiência negativa em uma causa maior. Um movimento de respeito e dignidade que ecoaria por gerações. Ela sabia que, no final das contas, o que realmente importava era o impacto positivo que ela poderia gerar na vida das pessoas. E isso ela estava determinada a fazer todos os dias. Após tudo o que vimos, fica claro que Anitta, mais do que uma superestrela, é um exemplo de resiliência e transformação. Ela enfrentou desafios imensos, mas soube usar sua voz e influência para transformar situações difíceis em oportunidades de mudança. A verdadeira força está em como podemos reagir às adversidades e inspirar os outros a fazer o mesmo. Agora, se você se conectou com essa história e acredita que o poder de Anitta vai além dos palcos, inscreva-se no canal e seja parte dessa comunidade que compartilha e vive histórias que podem transformar o mundo.
Nossa meta é chegar a 1.000 inscritos e contamos com você para alcançá-la. Não se esqueça de comentar de onde você está assistindo, pois adoramos saber de onde nosso conteúdo está chegando. Vamos juntos transformar mais vidas com histórias inspiradoras como esta.